Ferramentas práticas e a cultura da gestão para a área operacional. Esse é o tema de hoje do Café Corporativo. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com o Samu Morichito, ele que veio para falar a respeito de todo esse assunto que a gente já anunciou aqui, mas que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. Já é um prazer te receber aqui no Café, viu, Samu? Prazer estar aqui, Aguinaldo, com você, com todos os nossos espectadores. Muito obrigado por me receber. Muito bom. E a gente fala sobre ferramentas de gestão, e em especial para a área operacional, né? Fala um pouco mais sobre o seu trabalho para mim, Samu. Bom, eu tenho 23 anos, né, de experiência na indústria automobilística, ainda a indústria automobilística japonesa. E ainda por cima, como eu sou japonês nato, eu compreendo a língua, né, a raiz, eu tenho uma capacidade de absorver certas nuances da cultura japonesa que muitas vezes não se encontra, às vezes em cursos, né, ou até mesmo vídeos gratuitos no YouTube. E eu tenho como propósito, né, desde que saí da empresa onde eu trabalhei por 23 anos, né, eu tenho como propósito disseminar esse conhecimento, essas práticas, dessas ferramentas, porque eu, como japonês, eu vejo que, infelizmente, a educação no nosso país é muito precária, né? Desde do ensino primário, passando pelo ensino médio, e eu acho que cabe a profissionais como nós, né, Aguinaldo, que viemos de empresas de sucesso, temos como responsabilidade disseminar, compartilhar esse conhecimento com o público carente, né? E eu procuro, né, através dos meus treinamentos e consultorias, fazer exatamente isso, né? Desde ferramentas simples, né, ferramentas da qualidade, por exemplo, né, que hoje em dia pouca gente do público talvez conheça, né? Mas, para um público operacional, ela é muito importante para resolver os problemas do dia a dia, por exemplo. Sim. E eu achei interessante porque quando você se apresentou para mim, e eu até escrevi aqui, você se apresentou como engenheiro e psicanalista. Você é psicanalista também, né? E um outro ponto, você trabalhou por 23 anos numa indústria automobilística japonesa e que tem como propósito de vida compartilhar e disseminar ferramentas práticas da cultura e da gestão japonesa. É isso mesmo? Isso mesmo, Aguinaldo, isso mesmo. Eu originalmente tenho formação de engenheiro, né? Caí um pouquinho no estereótipo do japonês, que é bom de exatas, né? Mas muito por influência do meu pai. Trabalhei muitos anos na indústria automobilística, mais especificamente na Honda, né, por 23 anos, e lá tive a oportunidade de trabalhar muito com o desenvolvimento de pessoas, né, não só na parte técnica, mas também na parte comportamental. Foi daí que acabei cruzando com a psicanálise e me formei como psicanalista, e tem tudo a ver, porque quando a gente fala de treinamento de pessoas, formação de pessoas, a gente tem que trabalhar os dois lados, o técnico e o comportamental. E aí a psicanálise me ajudou a me dar ferramentas para eu trabalhar as questões comportamentais dentro dos meus treinamentos, né? Se eu entendo bem disso que você está falando, é que muitas vezes o treinador ele traz a norma, a orientação, o porquê sim, mas o trabalhador não necessariamente ele não necessariamente adere àquilo. Ou seja, ele não entende como importante, ele acha que aquilo é simplesmente uma forma de complicar o trabalho dele. Uhum. É isso? Sim, muito por aí, é por aí mesmo, Aguinaldo. Porque
O adulto, né, a gente trabalha muito com a andragogia, né, que é a ciência de ensino aos adultos, né? E o adulto, diferente da criança, ele precisa entender uma aplicabilidade do que ele está aprendendo, né? E então, nos meus treinamentos, por exemplo, eu procuro sempre usar exemplos do dia a dia dele, né? Muitas vezes eu tenho que fazer entrevistas com a empresa antes, até mesmo para captar cases reais. E que acaba sendo fácil para você, porque você é da área industrial, né? Exatamente, Aguinaldo. Dentro da Honda, eu trabalhei em diversos setores, eu tenho uma experiência, eu consigo captar muitas coisas e consigo adaptar a aplicabilidade de cada ferramenta de acordo com a necessidade dos cases reais da empresa. Então, quando o colaborador assiste um treinamento desses, ele consegue identificar, né, a aplicação, e aí a gente consegue obter o comprometimento dele em até mesmo aplicar isso no dia a dia, né? Como que funciona isso na prática, Osamo? Você, por exemplo, tem metodologias, né? Eu sei que você trabalha com Lean Manufacturing, que é uma metodologia típica japonesa, original da cultura japonesa, mas há outras também, né? Sim, sim. Exatamente. Boa pergunta, Aguinaldo. O Lean Manufacturing vem do Toyota Production System, né? E realmente tem muitas coisas da Toyota, e como eu venho de uma outra escola, que é a Honda, e que são, entre aspas, concorrentes, assim, né? Mas que são empresas da mesma cultura. Sim, são concorrentes, mas da mesma cultura. Né? Exatamente. Né? Então a gente pega muitas coisas da Toyota e eu acabo adaptando muitas coisas com essa cara de Honda. E também eu procuro buscar muitas vezes até mesmo conteúdos, né, direto do Japão mesmo. Eu vou lá no YouTube, né, eu dou um Google no YouTube do Japão e procuro coisas em japonês mesmo. E quem tiver a curiosidade pode até fazer isso e compreender a língua, né? Infelizmente, muitas coisas não tem nem legenda, né, em inglês, então, mas quem tiver curiosidade, acho muito interessante ir lá procurar. E você vê que aqui, enquanto no Ocidente a gente conhece como Lean Manufacturing, no Japão, as ferramentas de gestão do Lean são meio que coisas do dia a dia e são ensinadas até mesmo para pessoas até colegiais. Quer dizer, é cotidiano, né? Aquilo que é cotidiano para o resto do mundo virou uma ferramenta, é isso? Isso. Exatamente. E eu busco exatamente adaptar aplicação cotidiana que o japonês tem, né? Logicamente que não é fácil devido à diferença cultural e educacional, né, que a gente tem no Brasil, mas eu procuro aplicar essas ferramentas de uma forma corriqueira, de uma forma bem lúdica, nesse sentido de mostrar para o colaborador, isso aqui, né? E eu procuro usar uma linguagem bem mais fácil, mais adaptada ao dia a dia do colaborador para que ele possa ter uma melhor captação do conteúdo. Que é o papel do facilitador, né? É transformar ou traduzir uma coisa que para nós facilitadores é mais simples, porque nós estudamos aquilo, para outras pessoas que estudaram outras coisas, ou seja, que são tão capazes quanto ou mais, porém elas vêm de outra área, é isso mesmo? Isso, exatamente. E é incrível, Aguinaldo, assim, o ser humano, o brasileiro, ele tem uma capacidade muito grande, né? Mas infelizmente, às vezes é muito subvalorizado, podemos dizer, né? Então, se a gente tiver um carinho de ensinar ele boas ferramentas, uma boa cultura, ferramentas que realmente consiga aplicar, eu vi em toda a minha carreira pessoas que se desenvolvem de maneira assim espetacular. Sabe? Muito bom. E eu, como psicanalista, né, essa formação de psicanalista também me ajuda a ver essa beleza humana. Muito bom. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos fazer um intervalinho antes, que eu quero voltar para o segundo bloco, justamente nesse gancho que você falou, que é da questão cultural, ok? Enquanto isso, a gente vai acompanhar aqui a dica de segurança do Pelegrino, do Grupo Ethics, e voltamos daqui a pouco com mais Café Corporativo.
Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe das operadoras de telefonia. O golpista educadamente liga para a vítima se passando por atendente de uma operadora de telefonia. Via de regra, acertadamente, a operadora que a vítima se utiliza para os serviços, alegando que a operadora identificou cobranças indevidas na fatura e que a empresa irá reembolsar o então cliente por conta dessa cobrança maior e que dará desconto na próxima fatura. Para efetuar a suposta devolução, o criminoso pede para que a vítima confirme dados pessoais e bancários, solicita códigos enviados por SMS e, em alguns casos, pedem que a vítima acesse links falsos e instale aplicativos da então operadora. Com essas informações, os golpistas invadem as contas bancárias da vítima e realizam as mais diversas operações. Até de clonagem de WhatsApp já existe caso relacionado a essas fraudes em nome da vítima. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com o Samu Morishita, que vem falar a respeito de treinamentos especificamente para a área operacional e produtiva das empresas, né, Samu? E uma das coisas que me chamou a atenção neste primeiro trecho aqui da entrevista, nesse primeiro bloco, foi quando ele falou a respeito da cultura, né? Não usou exatamente esse termo, né, Samu, mas é isso, né, que você quer dizer, que a cultura, ela interfere diretamente na ação das pessoas. E um pouquinho antes de nós começarmos aqui, Samu, a gente estava falando do Kleber, né, que é nosso amigo em comum, não é isso? Sim. Kleber Ramalho. E o Kleber, ele tem uma frase, que eu acho que até que não é dele, mas ele repete sempre que a cultura engole a estratégia no café da manhã. É isso mesmo? Sim. Você concorda com isso? Sim, eu concordo plenamente. Na Honda, onde eu trabalhei, por exemplo, né, desculpa eu usar muito exemplo da Honda, né, mas quando o pessoal que veio construir a fábrica de carros aqui em Sumaré, o pessoal ainda, quando veio, eles vieram lá de Manaus, construíram primeiro Manaus, a fábrica de motos, e vieram para cá. Quando eles vieram para cá, os primeiros gestores não tiveram tantas dificuldades, né? Mas quando eles foram construir a fábrica de Manaus, né, eles tiveram muitas dificuldades. Imaginem, na década de 70, né, uma cultura japonesa, aqui em São Paulo é muito comum, mas lá em Manaus, no Amazonas, não existia isso, né? E muito menos uma cultura industrial, né? Mas eles conseguiram construir. E eu acredito que a mesma coisa acontece nas empresas não japonesas, podemos dizer assim, né? Porque quando empresas grandes de fora vêm aqui, ou até mesmo empresas pequenas, vêm trabalhar, contratar pessoas, hoje uma das grandes dificuldades que as empresas estão tendo é de contratar pessoas, né? É de encontrar pessoas, até tem capacidade, mas muitas vezes não tem dificuldades comportamentais, de comprometimento, né? Pontualidade. Isso a gente sabe que vem de berço, vem de uma cultura, de um passado escolar deficiente, que infelizmente a nossa escola aqui no Brasil é deficiente. E acho que é um grande trabalho que a gente tem de formar essas pessoas, orientar essas pessoas, formar. Então, por isso que um dos vários produtos meus trabalha essa parte comportamental, né? De mostrar essa parte, essa questão, né? Tem que ter uma disciplina. Mas eu gosto dessa sua linha e eu até quero dizer assim que
eu vejo que a cultura deveria vir de berço, a educação deveria vir de casa, desde que haja fonte de cultura e educação dentro daquela casa, né? Sim. E muitas vezes, como a cultura do nosso país ela é muito fraca nesse sentido de comprometimento, pontualidade, uma série de coisas, não estou falando a pessoa, mas a cultura de uma forma geral, esse sujeito que chega para trabalhar dentro da nossa empresa, muitas vezes ele já vem com essa cultura flexibilizada demais e cabe também à empresa educar essa pessoa, né? Vai dizer assim, mas não é obrigação, mas a gente não está falando de obrigação, nós estamos falando de oportunidade. Você vê dessa forma também? Sim, concordo plenamente, Aguinaldo. Porque a gente tem que tirar, né, apagar da mente que educação é despesa. Não, pelo contrário. Educação e cultura é investimento. Porque quando o empresário enxerga que se ele é muito mais barato para ele treinar seus colaboradores, formar seus colaboradores, o investimento que ele for fazer lá na frente, daqui a 3, 5 anos, o lucro que ele vai ter, o retorno que ele vai ter desse investimento é muito maior. Muitos empresários dizem que não adianta treinar colaborador porque ele sai, vai para outro lugar. Eu tenho muita coisa a dizer sobre isso, mas o que você tem a dizer sobre isso? Tem um empresário que fala, realmente, ele pode sair, mas é pior se você ficasse com um colaborador ruim, não é? Nós concordamos com isso. Eu acho que essa é a questão, né? É trabalhoso, é um risco, né? Mas a partir do momento que a empresa treina, a empresa dá capacitação, dá oportunidade, eu acho que o ser humano, na maioria, não digo todos, mas na maioria, eles têm a gratidão de ficar. Geralmente eles ficam. E reconhece isso, né? Porque também o que faz a pessoa permanecer na empresa é o ambiente em que ela vive. Se ela percebe que ela está vivendo num ambiente que é fértil para que ela possa crescer e aprender e desenvolver uma cultura, quer dizer, até isso você consegue, de uma forma muito positiva, elaborar dentro da sua empresa com treinamentos, né? E a ausência dele permite que a influência venha de outras fontes que não são controladas por você, empresário. Sim, sim. Concordo plenamente, Aguinaldo, é isso mesmo. Temos experiências aí, né? É que nem quando os pais são ausentes, né, o crime toma conta da juventude. A mesma coisa o colaborador. Se a empresa não valoriza, não capacita o colaborador, vai vir ali um sindicalista, vai vir o bandido, ficar falando na orelha dele e vai virar para o outro lado. E aí vai ser aquele colaborador que sabota, o colaborador que desagrega no grupo, né? E aí, o que é melhor? É melhor você investir no colaborador e separar o joio do trigo ou deixar ele se virando e transformar tudo em joio, né? Transformar tudo em joio. Esse é um grande problema. O que a gente percebe também nas empresas com a cultura japonesa é uma coisa chamada disciplina. Existe muita disciplina. É claro que a nossa cultura brasileira não é que ela seja melhor ou pior, a gente não está comparando. Vamos deixar bem claro, nós não estamos comparando, e eu não gosto daquele clichê de dizer, Brasil é isso, Brasil é aquilo. Não, eu acho que o Brasil é uma coisa maravilhosa. A questão que nós estamos falando é de cultura. E a cultura japonesa é uma cultura muito disciplinada. Sim. E talvez até a gente não precise ser tão disciplinado no nosso dia a dia, mas um pouquinho mais do que a gente costuma ser faz bem. Sim, com certeza. Eu acho que, muito bem colocado, não existe cultura melhor ou pior. São culturas diferentes, né? E com certeza a cultura brasileira tem muita coisa positiva. Eu posso dizer, por exemplo, que eu moro no Brasil há mais de quase vou fazer 50 anos, né, morando no Brasil. Eu me considero mais brasileiro do que japonês, né? E eu conheço muitos japoneses que são mais
tradicionais do vamos que dizer eu. assim, São né? nascidos no Brasil, são muito mais Você tradicionais já é um do japonês que eu. abrasileirado. Podemos dizer assim, né? Eu sou um japonês abrasileirado. Então, a cultura japonesa tem os positivos, prós e os contras, assim como a cultura brasileira. E cabe a cada um de nós pegarmos o positivo, aproveitar esse positivo e melhorar o negativo. Sim, né? sem dúvida. Muito bom, eu também gosto dessa linha de pensamento. A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta para o Mais Cafeína, onde eu tenho uma pergunta um pouquinho mais direta para te fazer. Tá certo? Vamos ver o comercial da Polix Sistemas de Segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Osamu Morishita falando a respeito de treinamentos para o setor operacional das empresas. E aí me vem aquela pergunta que eu quero ser bem direto contigo. A gente está falando muito sobre treinamento em indústria. Em especial, a gente citou multinacionais aqui, que são empresas que têm essa tradição. Mas eu te pergunto, quem tem que ser treinado? Só a grande empresa? Pelo contrário, Aguinaldo. Esses treinamentos, eles são aplicáveis em qualquer tipo de empresa, não só na indústria, mas para área de serviços, varejo, logística. Né? Ele é aplicado até mesmo em hospitais, por exemplo. Né? Mas eu costumo dizer que onde tiver pessoas, ele pode ser aplicado. Ou seja, onde tem gente, tem o que aprender e tem o que ensinar. É isso? Exatamente. Onde tem gente, tem o que ser ensinado. Muito bom. Osamu Morishita, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, é um prazer te receber, espero que a gente crie desse início de relação aqui uma vida de parcerias, tá? O prazer foi meu, Aguinaldo, e muito obrigado e até uma próxima. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você nos assiste não só nas nossas reprises aqui no Canal 25, mas também no nosso youtube.com.br/Café Corporativo, com um acervo de quase 400 entrevistas de temas variados, de tudo que você possa imaginar relacionado ao mundo corporativo. Se procurar lá, tem, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.